No vídeo de hoje, iremos aprender como um mamífero pode se defender contra patógenos que nunca teve contato. É difícil de imaginar, né? Mas realmente acontece e vamos explicar tudo a vocês. Ah, e já dando um spoiler, isso tem tudo a ver com diversidade de anticorpos. No grande universo da imunologia, entendemos que os anticorpos nada mais são do que pequenas estruturas produzidas por células chamadas de linfócitos B. Na estrutura de todos os anticorpos, existem duas partes importantíssimas: a parte que varia bastante, chamada de domínio variável ou FAB, e a parte que não varia, chamada de domínio constante ou FC. A FAB e a FC dos anticorpos trabalham juntas num combate altamente eficiente contra micro-organismos durante a resposta que acontece de 7 a 10 dias após o primeiro contato. Nesse combate, os anticorpos, por exemplo, facilitam a captura de micro-organismos por grandes células chamadas macrófagos e também impedem que outros micro-organismos se instalem nas células e nos tecidos. Sem essas e outras funções dos anticorpos, a maioria das infecções causadas por patógenos levariam os animais à morte dentro de poucas semanas. Para facilitar a compreensão dos próximos tópicos, podemos imaginar que nosso corpo é um restaurante altamente condecorado, os linfócitos B são os cozinheiros, os patógenos são os clientes que entram em nosso restaurante e os anticorpos são os pratos principais. Para mantermos o restaurante em pé, é necessário que os pratos servidos tenham uma boa afinidade pelos seus respectivos clientes. Dito isso, podemos abordar quais são as artimanhas que os mamíferos usam para gerar uma diversidade surpreendentemente alta de anticorpos, ou melhor, de pratos. Antes mesmo de um mamífero se expor a um determinado antígeno, os anticorpos são produzidos a partir da leitura de vários genes que se encontram em nosso material genético. Esses genes podem ser divididos em 4 grupos: genes V, genes D, genes J e genes C. Existem centenas de genes V, dezenas de genes D e J e apenas 5 genes C. Assim, os linfócitos B escolhem um de cada grupo, de forma que, no final, teremos uma fita de DNA obrigatoriamente com um gene V, um gene D, um gene J e um gene C. A seleção dos exatos genes que vão compor a fita de DNA é quase totalmente aleatória nos mamíferos. E como resultado, há muitas combinações possíveis de genes a serem lidos. Voltando para a ideia do restaurante. Cada cozinheiro tem a seu dispor 4 tipos obrigatórios de ingredientes que escolheria de maneira aleatória. São esses ingredientes: 100 folhas frescas, que são os genes V, 10 proteínas de origem vegetal, que são os genes D, 10 frutas, que são os genes J, e 5 grãos, que são os genes C. Para a montagem do prato, cada cozinheiro teria 100 vezes 10 vezes 10 vezes 5, que daria 50.000 combinações, só usando a escolha aleatória dos ingredientes, ou seja, apenas usando a recombinação gênica. Bastante coisa, né? Ah, e como já foi dito, a escolha desses ingredientes acontece antes mesmo de os cozinheiros conhecerem sua clientela. Logo depois da seleção dos genes, o linfócito B precisa uni-los numa única fita por meio de emendas compostas por nucleotídeos. Essas emendas são formadas pela deleção ou pela inserção de nucleotídeos. Mesmo que sejam relativamente pequenas, as emendas alteram a maneira como o linfócito B lê a fita de DNA final e por isso tem grande impacto na estrutura do anticorpo produzido. Como a formação das emendas ocorre de modo aleatório, podemos considerar que a deleção e a inserção também são artimanhas moleculares muito importantes para a diversidade de anticorpos. Voltando para a ideia do restaurante. Uma vez escolhidos os ingredientes, o cozinheiro precisa casar cada um deles para montar um prato coerente com o possível gosto do cliente. Para isso, o cozinheiro pode tirar ou acrescentar partes de outros ingredientes. Como isso acontece aleatoriamente, as possibilidades de temperos e, portanto, de pratos possíveis aumentam ainda mais. Depois da recombinação gênica e a deleção ou inserção de bases, o linfócito B potencializa a resposta imune adaptativa, fazendo a hipermutação somática ou maturação de afinidade. A célula B começa a induzir mutações no seu próprio gene V, de modo a formar uma porção FAB diferente. Consequentemente, forma-se um anticorpo que pode apresentar uma afinidade ainda maior pelo antígeno. Se isso acontecer, o linfócito B sobrevive e começa a se proliferar e a resposta imune adquirida de fato é potencializada. Porém, se o anticorpo tiver uma afinidade menor, o linfócito B entra em apoptose. Voltando para a ideia do restaurante. Depois da escolha dos ingredientes e do momento dos temperos, o cozinheiro pode alterar um dos ingredientes e trocar por uma variante parecida. Por exemplo, o cozinheiro pode trocar a alface crespa que havia escolhido pela alface americana para melhorar o prato. Com todos esses mecanismos possíveis, o organismo do mamífero tem muito mais possibilidades de criar anticorpos sem precisar ter contato com o patógeno. Assim, se um anticorpo produzido tiver mais afinidade ao antígeno, sucesso! Nosso cozinheiro linfócito B se mantém no cargo por conseguir criar um cardápio variado e de boa aceitação pelos clientes.
Agora, se o anticorpo tiver menos afinidade, que pena. Nosso cozinheiro falhou na missão e terá que deixar o restaurante. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e essas são nossas referências.